Deus abençoe aos amados irmãos e aos ouvintes essa noite. Para mim é motivo de honra, alegria, felicidade, reconhecimento de que Deus é bom e nós temos que fazer o que podemos para agradecer e demonstrar o grande amor que Ele antes demonstrou por nós. Eu agradeço a Deus e agradeço a paciência de todos os ouvintes que aqui estão, que estão nas suas casas e às vezes não querendo nem ouvir a palavra e o som entra dentro da casa de vocês. Eu peço um pouquinho de paciência e peço que vocês, por um pouco de tempo, deem uma atenção especial à palavra de Deus essa noite. Vamos fazer uma leitura de Joel, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Senhor Deus, peço a tua misericórdia, a tua orientação, que seja apenas a minha voz. Tu sabes, Pai, que eu não tenho nada, não posso alcançar os corações, mas é apenas o teu Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da salvação. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Uma das frases que mais ouvimos falar é a seguinte: seja ela dita por um pai ao filho, seja ela dita por um esposo a uma esposa, seja ela dito a um professor, a um aluno, seja ela dita por um pastor à sua igreja, por um padre à sua congregação. Atenção, a sua escolha determina o teu destino. A sua escolha irá determinar como será o teu amanhã, o teu futuro. Billy Graham, que era um pastor antigo, conhecido nos Estados Unidos, ele estava com pneumonia, internado em um hospital dos Estados Unidos, quando ocorreram aqueles ataques em 2011, no 11 de setembro, onde todos aqueles aviões derrubaram o World Trade Center. Foi uma tragédia sem igual nos Estados Unidos. E dias depois, soube-se que não havia psicólogos na cidade de Nova York suficientes para atenderem, tratarem as pessoas traumatizadas pelo que aconteceu. Muitos de vocês já viram os vídeos daqueles prédios caindo e aquela grande tragédia. E um dia depois daquilo, as pessoas foram até o hospital onde Billy Graham estava e mandaram um recado pela filha de Billy Graham, dizendo, aquela grande comissão dizendo: aonde estava Deus quando os aviões se chocaram com o World Trade Center? Aonde estava Deus quando os terroristas mataram milhares e milhares de pessoas? Aonde estava Deus quando milhares de americanos foram mortos, soterrados? Aonde estava Deus? Obrigado. A filha de Billy Graham ficou ouvindo aquelas reclamações. Pergunte ao seu pai aonde estava Deus. Ela subiu aonde estava o seu pai, velho pastor. E pouco tempo depois, ela desceu com a resposta: meu pai mandou dizer aos senhores o seguinte, na coletiva de imprensa: Deus estava no mesmo lugar em que Ele está quando vocês mandaram tirar as Bíblias das escolas. Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando vocês mandaram cessar as orações dentro das escolas.
Deus estava no mesmo lugar em que Ele está. Quando vocês deixaram as televisões de entrarem dentro de suas casas com as prostitutas, fornicações, idolatrias, feitiçarias, desobediência e com todo o mundanismo e imundície que desagrada a Deus. Deus está no mesmo lugar em que Ele estava quando vocês abandonaram a escola dominical para ficar assistindo as televisões e os programas imundos, as novelas. E agora vocês querem que Deus assuma o problema, que Deus assuma a questão. Muitas pessoas, quando nós vamos evangelizar, dizem: oh, não acredito em Deus, porque se Deus existisse, Ele não deixaria tantas crianças morrerem, tantas pessoas ficarem enfermas, tantas desgraças acontecerem no meio do mundo. Então Deus não existe. Se Deus é amor, por que ocorre tanta desgraça, destruição e guerra? Às vezes nós vemos nos carros passando nas avenidas aqueles grandes adesivos com o nome Deus está no comando. Aqueles para-choques de caminhão que tem escrito Deus está no comando. Mas deixe-me dizer uma coisa e me suporte com amor esta noite. Deus não está no comando de absolutamente nada nesse mundo. Vou repetir. Deus não está no comando de absolutamente nada nesse mundo, a não ser da vida daqueles que aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás pegou de Adão tudo o que era de Adão. Adão tinha o direito de governar e comandar a terra. Quando Adão pecou, ele cedeu, se tornou escravo de Satanás e cedeu, por ser escravo, tudo o que ele tinha a Satanás. Por isso que quando Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, ele disse: olha, e mostrou os reinos do mundo, suas grandezas, suas glórias e suas riquezas, e disse a Jesus: isto que tu estás vendo é meu, porque a mim me foi dado. E era verdade. Jesus não disse que era mentira, mas disse Satanás: tudo isso eu te darei, se tu, prostrado, me adorares. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Você pode dizer: mas que coisa ficar prostrado aos pés de Satanás. Isso realmente é terrível. Quando você está diante da televisão, deixando as pessoas se prostituírem dentro da sala de sua casa, você está prostrado diante de Satanás. Quando você está na frente da televisão, vendo aqueles filmes que contam mentira, que mostram bruxaria, feitiçaria e idolatria, você não está outra coisa senão prostrado diante do altar de Satanás. Adorar não é ir para uma igreja, ficar diante de um altar. Adorar e prestar culto a algo é dar atenção, dividir seu tempo, satisfazer o seu tempo, dando veemência, dando adoração, prestando atenção a outra coisa senão digna do seu tempo, que não é Deus. Deus não está no comando desse mundo. Se você não aceitou Jesus, Deus não está no comando da sua vida, porque você ainda não tomou a escolha correta. A tua escolha determinará o teu destino. Deus está no controle. Deus não está no comando. Deus está no controle. O que eu quero dizer com isso? Deus sabe o dia que começou o reino de Satanás. E Ele sabe o dia da sua vinda. Ele sabe o tempo do fim, o dia que se aproxima. Ele sabe o dia da volta do Redentor.
E ele sabe quanta desgraça e quanta tragédia vai acontecer até aquele dia, mas está debaixo do controle do Altíssimo. Você quer ficar debaixo do comando de Deus? Aceite a Jesus. Quando você vai numa loja qualquer e compra uma televisão, um rádio, um celular, o vendedor lhe dá uma nota fiscal e na nota fiscal tem o seu nome. Tudo aquilo que alguém pode querer fazer com aquele celular é proibido por lei, porque naquele celular, na nota, tem o seu nome. Ele é propriedade sua, ele lhe pertence, é você que comanda aquele produto que você comprou. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você agora, pelo sangue de Cristo, é registrado diante do céu. Oh, aleluia! E você está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Você é dele. Não somente você, sua casa é dele. Seu filho é dele. Sua mãe, seu pai, se estiverem debaixo da sua casa, são deles. Aleluia! Deixe-me lhe dizer uma coisa. Vou mudar um pouco aqui. Você pode dizer: eu sirvo a Deus na minha igreja. Eu dou o dízimo. Eu vou à igreja, tomo a comunhão todo domingo. Eu rezo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Teve um jovem que Jesus, se aproximando dele, o jovem rico, era rico e talentoso. Chegou para Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse: tu sabes os mandamentos: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E ele disse, parou, ele cortou Jesus na metade do ensinamento de Jesus e disse: olha, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus olhou para aquele jovem que era rico e que não estava mentindo. E muitos de nós não são capazes de falar o que esse jovem rico falou, diante daquele que conhece todas as coisas. E Jesus olhou aquele jovem e o amou. E ele disse: jovem, falta-te uma coisa. E o jovem disse: o quê? O quê? O que eu posso fazer? Jesus olhou com aqueles olhos que prescrutam até as naturezas mais ocultas da alma do homem e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tem, dá o teu dinheiro aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se muito, porque era dono de muitas riquezas. Ele servia a Deus, obrigatoriamente obedecia a Deus, realizava tudo o que Deus pedia, mas ele no seu coração não amava a Deus. No seu coração tinha o dinheiro. Ele amava o dinheiro, e quando se diz o dinheiro, é o dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar. Você diz: eu não sou ganancioso, mas no seu coração você pode amar mais seu filho do que a Deus, sua filha do que a Deus, seu carro do que a Deus, sua esposa do que a Deus. Você pode amar e servir a Deus com medo de Deus. Você serve a Deus porque Ele é um Deus que está num trono com um chicote na mão, pronto para castigar. Você não serve a Deus porque você o ama, porque você anda com Ele, porque você tem revelação do que Ele realmente é. Você serve a Deus como aquele jovem rico com medo de ir para o inferno, infeliz, porque não conhece, não reconhece aquele que te diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem comigo, e terás um tesouro no céu. Aleluia. Deus está te chamando, Deus está te elegendo hoje. Para ser salvo, para vir e ficar debaixo das asas daquele. Todos aqueles que Deus chama, Deus elege. E somos eleitos. Não vou entrar nesse assunto. Somos eleitos.
para cumprir condições. Não somos eleitos por fatalidade, somos eleitos para cumprir condições. Você pode dizer, esse povo vem aqui e diz que é salvo porque é eleito desde antes da formação do mundo. E somos eleitos para cumprir as condições de Deus. Disse até o irmão Brana, parágrafo 107 da mensagem Israel e a igreja. Estou salvo porque cumpri, preenchi as condições de Deus. Porque todos aqueles são chamados, mas nem todos os chamados são escolhidos. Esaú foi chamado por Deus. Era o melhor, mas suas escolhas não foram as melhores. Deus está aqui esta noite te chamando, usando esse vaso de barro, esse homem que grita alto, essa pessoa que não sabe o que fazer, mas que está confiando que há um Deus aqui que pode falar ao teu coração. Meu filho, aproveita, se agarra nessa corda de salvação. Minha filha, olha, aí está a resposta das tuas orações para libertar o teu filho que está drogado. Escuta o que esse pregador está falando. Não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas escolha certo e tenha a atitude certa com essa escolha. Deus está te elegendo e te chamando hoje. Pedro e Judas caíram no mesmo dia, na mesma sexta-feira. Os dois foram chamados pelo mesmo Jesus. Mas no domingo, Pedro foi ter com Jesus. Judas decidiu ir ter com os fariseus. No domingo, Pedro já era pastor e Judas estava enforcado. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está próximo e ninguém irá subsistir diante de Deus sem Jesus Cristo naquele dia. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque em seu coração o reconhecimento de que você precisa antes de fechar os olhos. Porque o teu tempo está acabando e você só tem a condição de aceitar a Jesus, mudar a sua vida e decidir a sua eternidade no período de tempo que Deus te deu. Esse tempo é a coisa mais valiosa que você tem nessa vida, não é seu dinheiro. Não é sua casa, seus filhos, é o tempo de decisão que Deus te deu para você escolher e produzir frutos dignos de arrependimento. É por isso que Satanás procura tirar o teu tempo no celular. É por isso que Satanás procura tirar o teu tempo na televisão. É por isso que Satanás procura tirar o teu tempo no rádio, em diversidades, em diversões. Porque o teu tempo está acabando e você não sabe quanto tempo ainda você tem. Você pode dormir hoje e não acordar. Você pode sair hoje para trabalhar e não voltar. Quantos você já conheceu no decorrer das esquinas da sua vida que saíram, que lhe deram o último adeus, que lhe deram o último boa noite, que passaram na última vez diante de você e que depois você soube só a notícia: fulano de tal morreu, fulano de tal estava lá e a esposa o encontrou morto, fulano de tal passou para o Senhor, e fulano de tal, e fulano de tal, e um dia o fulano de tal pode ser você. Seu dinheiro só vai até onde sua casa vai. Seus familiares e amigos pervertidos só vão estar com você até o portão da festa. Seus familiares só vão estar com você até a mesa da sala. Mas do cemitério até a presença do Eterno, só há um que pediu para você escolher certo. Agarra na mão dele. Jesus estava crucificado para encerrar. E ao lado dele tinha dois ladrões, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. O que mostra que todos os homens são pecadores. Eu sou um pecador, mas graças a Deus eu sou um pecador que sou propriedade de Jesus. Ele tem o controle da minha vida. Eu sou posse dele.
E o diabo não pode tocar naquilo que é dele. E havia 2 ladrões, e todos 2 pecadores, e todos 2 perdidos. O ladrão da esquerda disse: desce tu da cruz agora. Tu disse que podia salvar todo mundo. Tu disse que podia isso, que podia aquilo. E Jesus calado, escutando aquele perdido. Quantos estão assim? Estão no bar, estão na prostituição, estão na droga, e ainda estão ofendendo aqueles que estão tentando transmitir-lhes as verdades de Deus, transmitir-lhes a boia de salvação, dar-lhes a corda que vai lhes puxar do lamaçal, da imundície. E o ladrão que estava à direita de Jesus disse: olha, cala a tua boca, porque este homem só fez o bem, este homem só pregou a verdade. E nós estamos aqui porque sabemos o que fizemos e somos malfeitores. E ele olhou para Jesus na cruz, lascado, e disse: bom mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade eu te digo, escute isso. Porque num dia você pode estar no leito, dando seus últimos suspiros, deixe a minha voz ecoar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitos podem dizer assim: mas ele não foi batizado. Ele foi. Ele foi batizado no batismo de sangue de Cristo. Como o povo de Israel foi batizado pelo Mar Vermelho, ele foi batizado pelo batismo de sangue de Cristo naquele momento. E ele saiu daquilo lá com Jesus. E meu amado ouvinte, que Deus possa te abençoar e que essa semente possa entrar nos teus ouvidos e descer ao teu espírito e ao teu coração. Em nome de Jesus. Orem pelo servo de Deus. Amém? Irmão Modelone, Deus te abençoe. Deus continue te abençoando, irmão Alexandre. E todo aquele que de bom grado parou, para escutar essa palavra. Isso é uma palavra de vida eterna. Então, o que nós viemos fazer aqui foi trazer para você essa palavra. Guarde no seu coração. Você não sabe